Recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional a desvinculação das receitas da União, DRU. Deixará de incidir gradativamente no orçamento da educação até não ser mais cobrada em 2011. O fim da DRU na educação será gradativo, de 12,5% este ano e 5% em 2010, e não tendo mais incidência a partir de 2011. A extinção da desvinculação resultará em verba extra de 4 bilhões no orçamento deste ano, previsto para 41 bilhões, e em 2010 o fim da DRU representará 8 bilhões a mais. Pelo mecanismo da desvinculação, o governo não precisava justificar no projeto do orçamento da União a destinação dos recursos retidos. A educação também era afetada pela DRU, uma vez que a Constituição determina que 18% da arrecadação com tributos federais devem ser destinados ao setor. A estimativa do Ministério da Educação é de que o setor perdeu cerca de 100 bilhões desde 1996, quando a DRU foi instituída. Pela atual Constituição, em seu artigo 212, a União deve aplicar anualmente nunca menos de 18%, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante dos impostos provenientes de transferências na manutenção do desenvolvimento do ensino. Conforme disposições transitórias da Constituição, é desvinculado do órgão o fundo ou dispensa até 31 de dezembro de 2011, 20% da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico já instituído ou que devem ser criados até a referida data, com seus adicionais e respectivos acréscimos legais. Excetuando-se dessa desvinculação, a arrecadação da contribuição social do salário educação previsto no artigo 212. A PEC alterou esse item na Constituição, modificada com relação à proposta original. A PEC passou também a exigir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso ao ensino na idade apropriada. Essa medida deverá ser implementada progressivamente até 2016 nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e financeiro da União. O Estado deverá também propiciar atendimento a educandos em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Na organização de seu sistema de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão definir formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Por que razão o sistema orçamentário brasileiro precisa conviver com esses artifícios? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o professor Teodoro. Meu caro professor Jonas, professor Cândido, professor Edgar Linhares, uma satisfação participar desse debate no que diz respeito à própria educação. Como a gente estava comentando há pouco, há no Brasil a Constituição é uma Constituição muito prolixa e tudo se coloca na Constituição para que realmente seja cumprido. E talvez não era necessário essa vinculação, mas já uma tradição, se realmente você não colocar dinheiro na Constituição destinado para essa área, é que realmente não vai dinheiro nenhum. E daí porque todos os educadores, e eu me incluo nessa faixa, eu acho que foi uma medida positiva o fim da DRU, porque são recursos que retornam à educação, mais 20%, como você assinalou, são 100 bilhões a mais que foram perdidos para a educação, e mesmo assim ainda são poucos recursos destinados à educação. E eu defendo até que o governo, em determinado momento, deveria até parar para investir mais. O Brasil gasta 4,7% do PIB em educação, quando os países da América Latina, como o Chile, já gastam 5,5%, os outros países pagam mais. E sem falar nos países desenvolvidos. A Finlândia gasta 12% do PIB em educação. Então nós estamos defendendo, inclusive na Assembleia eu fiz uma proposta de que nós fizéssemos uma campanha a nível nacional, estadual, para que o governo aplicasse 10% do PIB em educação. Nós vamos dobrar os recursos, esses recursos virão para os estados, para os municípios, e nós vamos ter condições de acompanhar, recuperar o tempo perdido que tem o Brasil, porque não há essa sensibilidade. Ora, se esse dinheiro que está vinculado não é cumprido, imagine que a necessidade, pelo menos momentaneamente, por um período que eu acho de 10 anos, que é
o necessário para que o Brasil possa recuperar o tempo perdido dos demais países. Assim, eu acredito que, levando a sério a educação, o governo federal vai, de certa forma, a encarar com seriedade a educação. E no seu planejamento, que é outra importância, é que a educação seja levada a sério. Educação e saúde, que nem sempre são levadas a sério. Há uma espécie de inércia, ou não há uma decisão política firme para investir em educação. Não há outra saída a não ser investir em recursos humanos, em educação, porque nós vivemos numa sociedade do conhecimento. Daí já é alguma coisa o retorno, mas eu defendo que deveria, a própria União deveria passar dos 18% a pelo menos 20%, aumentando também a participação dos estados, e se chegarmos a 10% do PIB, vamos acompanhar os países desenvolvidos e assim nós vamos tratar seriamente a educação. Ok, professor Edgar Linhares. Bom, o senhor já explicou tudo muito bem. A DRU é uma cápsula de minúcio dos orçamentos diante do problema fundamental da sociedade moderna, que é a educação do povo, né? Quando nós construímos as nossas constituições, a educação não era ainda na sociedade uma atividade fundamental para a cidadania, né? Mas o mundo mudou, as tecnologias se desenvolveram, a ciência se desenvolveu e não é mais possível o cidadão deixar de ter uma educação adequada, né? Nós ainda, vou ter uma ideia, nós só em 1990, só em 2000, há 9 anos, conseguimos que a matrícula do ensino fundamental chegasse a 98%. 10 anos antes não tinha 30%. Né? Quer dizer, nós tínhamos educação só para a elite. Hoje nós temos que ter educação universalizada até o 2º grau. Estamos imaginando que podemos chegar a isso em 2020 a 2025, quando já devíamos ter há muito tempo. É verdade que isso não se faz da noite para o dia, né? Os Estados Unidos conseguiram ter a universalização do ensino médio somente em 1979. Quer dizer, há 10 anos, né? Nós estamos muito na frente em termos de potência econômica, mas temos que dar esse salto, porque países mais pobres do que o Brasil estão lá em cima em educação. O mais avançado do mundo, que é a Finlândia, ela tem a universidade mais avançada, os melhores estudos, e gasta 12% do PIB. Um professor finlandês ganha 3,5 vezes o que ganha um professor cearense. E por isso ele pode se dedicar, ter um treinamento, ter um sistema de formação, né? Nenhum professor da Finlândia tem menos do que mestrado, desde o jardim de infância. Suécia também, quer dizer, os países que investem. Aí eu diria que esse negócio de DRU é totalmente secundário. O que é fundamental é que o gasto, a melhor medida de despesa para a educação é o percentual do PIB nacional. Agora, o outro problema é nós temos uma maior racionalidade na despesa. Tem muito desperdício financeiro na administração educacional. O que é, professor Cândido? Bom, eu concordo, claro, com o que os professores Edgar e Teodoro colocaram, mas eu tenho uma visão diferenciada sobre a educação no Brasil. Primeiro, eu acho que o nosso sistema é de uma perversidade impressionante. Você tem universidades públicas excelentes e não tem ensino básico excelente público. Ou seja, a universidade brasileira se tornou elitizada. Só quem faz os bons colégios privados consegue estudar nas universidades públicas.